pessoal, boa tarde para você que está ligadinho no programa Santa Receita. Eu já começo a reportagem de hoje com uma pergunta. Quando você pensa em container, o que vem na sua cabeça? Aquela caixa de aço bem grande utilizada para transportar cargas? Ou aquele banheiro portátil que é utilizado em grandes eventos? Bem, você não está errado. Mas para muitos arquitetos, construtores, clientes ousados, o container é muito mais do que isso. De forma sustentável e preços interessantes, ele tem sido utilizado de várias formas. Entre elas como moradia. Olha só! A ideia de transformar containers em construções começou no início dos anos 90 na Inglaterra. Porém, a inspiração para esse uso pode ser mais antiga. Existem pedidos de 1850 com o objetivo de transformar vagões antigos de trem, que têm quase o mesmo formato, em restaurantes fixos. Olhando essa casa, dá para ficar em dúvida na parte de fora se ela é realmente de container, não é? Agora entre! A parte de fora, vocês já deram uma olhada e deve ter dado aquele monte de dúvida na cabeça, né? Agora, olhando a parte de dentro, acho que a dúvida aumenta. Franco, conte pra gente, o que é uma casa container? Bem, no nosso sistema construtivo, que é um trabalho muito recente, de aproximadamente 3 anos, nós usamos o container somente como estrutura. Todo o acabamento, toda a definição interna e externa tem uma configuração de uma obra de alvenaria. Depois você vai poder mostrar em detalhes as paredes, não tem a parede estreita do container, que é 1,8 milímetros de aço cortem. Então você vai ver uma parede normal, tradicional, de 20 centímetros de espessura. Isso dá um conforto visual e permite, né, uma estrutura adequada e tradicional, conservadora. É uma residência comum, como qualquer outra. Como que chegou essa ideia de fazer uma casa container? Nós fizemos uma avaliação de custo de uma obra para nós construirmos uma residência para morar e nos surpreendemos com o valor. E procuramos alternativas, foi aí que eu inclusive descobri essa atividade que a gente exerce hoje, construir com container, módulos comerciais e residências. Então a gente chegou a um número de aproximadamente 35% a 40% mais barato do que uma obra convencional. Daí partimos para um voo solo, que foi construir a nossa própria casa, que está quase finalizada, quase pronta. A vida útil de um container no mercado náutico é de 8 anos. Porém, sua vida útil total é de 100 anos. Os containers usados na construção civil são os mesmos usados para o transporte de mercadorias por meio de navios. Toda a estrutura é feita em aço carbono e apenas o piso é feito em madeira naval. No Brasil, eles são retirados nos portos como os de Santos, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Quanto custa, em média, e quanto mede um container? Nós temos 2 containers padrão que são aproveitados para a construção civil, que é o de 20 pés, de 15 metros quadrados, e o de 40 pés, que tem 30 metros quadrados. Nessa residência, por exemplo, nós usamos 5 containers de 40 pés, de 30 metros quadrados. É uma residência de aproximadamente 250 metros quadrados. De construção, um casão. Uma boa casa, confortável, não é? Como que é a distribuição? Quando a gente olha aqui, a gente está na sala, como que a gente consegue identificar? Nós temos nessa parte esquerda aqui 2 containers unidos paralelamente, 2 containers do outro lado da casa, paralelos também, um no fundo da casa onde está instalada a cozinha e parte da sala de jantar e parte da sala de estar. Aqui na sala a gente não usou o container, subiu o teto para tornar mais confortável visualmente e até a questão do calor para diminuir. Então nós temos um pé direito de 3,5 metros de altura.
Os contêineres estão apoiados do lado e fazem de tudo isso um monobloco absolutamente resistente e seguro. Conta pra gente quais são os benefícios, primeiro, da gente fazer uma casa container. Em primeiro lugar, a questão é o custo, tendo em vista que a gente passa por um momento de crise no Brasil e principalmente da habitação, tendo em vista que os custos são muito altos para se construir. Então, eu acho que em primeiro lugar está o custo, que é bem menor. Em segundo lugar, que é muito importante, é o tempo de construção. Para você ter uma ideia, uma casa como essa, de 250 metros, finalizada, nós levamos 6 meses exatamente para fazer. Em terceiro lugar, é uma obra limpa, sem resíduo, né? Absolutamente sustentável. No sistema construtivo de container, as paredes são todas construídas com lã de rocha, é um tratamento termoacústico. A parte interna é toda revestida em drywall, que é gesso, e a parte externa em placa cimentícia. Tudo isso permite um conforto de temperatura, um conforto de reverberação de barulho, e a casa se atualiza na temperatura externa muito rapidamente. Muito mais rápido do que a obra convencional de alvenaria, porque é um sistema fatiado de construção. Placa cimentícia, parede de container, lã de rocha e gesso acartonado. Vamos dar uma olhada em algum espaço do container? À vontade. O que a gente vai conhecer? Que parte da casa? Vou mostrar para você uma suíte de aproximadamente 18 metros quadrados. Por favor. Licença. Ela é muito confortável. Ela é toda em drywall, conforme nós falamos. As esquadrias são todas de alumínio. Ela tem uma sanca de iluminação externa para repouso, para descanso. A parte hidráulica externa não fica nem um pouco aparente, fica tudo dentro das paredes, né? E isso permite um reparo, uma manutenção futura, se necessário, muito mais rápido, mais fácil. Não tem que quebrar a parede com talhadeira, é só recortar com uma maquita, fazer o reparo, fechar novamente, maciar e pintar. É um reparo que se faz em 2 horas e com muito pouca sujeira. Em relação a custo, a gente já falou que ela tem um preço interessante, mas quanto custa em média, assim? Uma obra no perfil desta obra, que não é de alto padrão, não é glamurosa, uma obra confortável e de excelente acabamento, mas não é alto padrão, ela custa hoje em torno de R$ 1.700 o metro quadrado. Sem administração direta de quem está construindo, porque a gente entrega a casa pronta. E aqui a gente está num ambiente, aqui uma sala de jantar. Sim. A gente fez uma adaptação dos volumes, que são 2 contêineres de cada lado na casa, é uma ferradura, é um U o projeto. Tem um contêiner de fundo, onde tem a cozinha, e a gente fez uma sala de jantar onde uniu os 5 contêineres, os 2 laterais e o do fundo. Tudo isso a gente tornou monobloco, não tem nenhuma peça separada da outra, e dá sustentação ao telhado, que é bastante seguro, que é inteiro em steel frame, em aço. A construção da Casa de Franco também foi o início de um novo segmento profissional. Hoje ele tem uma empresa que constrói casas, lojas, hotéis em containers. Nós gostamos muito de construir, estamos muito satisfeitos com a nossa casa de container. Construa também a sua. Ah, mas ainda tem mais. Sabe aquela história de ser sustentável, criativo? Então, bem, a gente viu uma casa container e eu disse que aquelas pessoas mais ousadas e bem criativas usam um container de várias formas. Aqui nós temos um hotel container, é isso? Então, foi uma ideia inovadora que a gente teve. A gente começou algumas pesquisas que a gente viu casas, viu lojas, bares,
E eu pensei, eu vou fazer um hotel. E aí eu tinha essa propriedade, do qual meu saudoso pai, me deixou, e com muita honra falo isso, e pensei em falar e construir um hotel em container. E aí nasceu essa ideia, e a gente foi pesquisando, trabalhando, e aí chegou nessa forma que está aí hoje. Quantos a gente tem de containers aqui? Hoje aqui no total são 40 containers marítimos. Como que eles vieram até você? Eu comprei tudo no Porto de Santos e cada um em uma viagem de carreta. Quanto custa mais ou menos um container? Um container hoje cru, né? Vamos falar assim, na faixa de R$7.000. E aí quando ele vem para você, vocês ainda têm que fazer um tratamento, né? Como é que funciona? Todo o trabalho ele tem exigência para fazer isso aqui de ter um laudo de habitabilidade. Ou seja, é um processo para ver se esse container não transportou produtos tóxicos, contaminados, radiológicos, e, enfim, tudo que pode ser prejudicial à saúde. Então eu tenho laudo de todos os containers, tudo ok, tudo 100%. Além de ser um material importado, também tem que ter nota fiscal. Embora seja sucata, mas é uma coisa que tem que ser correta, porque você está lidando com o público, né? Então tem uma certa exigência que a gente tem que cumprir. E isso também faz parte do negócio. Quando as pessoas vêm aqui, chegam, o que elas falam? Eles ficam assim surpresos em ver que eles vêm com a imaginação de dormir dentro de uma lata. Quando chegam, se surpreendem porque é totalmente diferente daquilo que eles imaginam. São situações assim até inusitadas que eu passo de vez em quando, que tomo até susto, porque as pessoas chegam às vezes e falam: olha, eu quando vi as fotos, eu não imaginava que era isso que eu ia ver. Eu até fico meio arrepiado, porque eu falei, nossa, será que tem alguma coisa que ela não gostou? Não, muito pelo contrário, ela ficou surpreendida tanto que chegou nesse ponto de ficar surpresa. Eles adoram, é interessante. Eu vi que vocês usaram muito a criatividade, que, por exemplo, aqui nessa parte, é uma parte que vocês cortaram, né, para abrir um espaço maior e reutilizaram. Isso é uma laje metálica, né? Você vê que são tubos, que também é sucata, tá? E as chapas do container que foram usadas dos cortes da obra, que foram sobras que a gente foi reaproveitando. Quanto tempo demorou para fazer tudo isso aqui? 10 meses. Muito rápido. Muito rápido. E dinheiro? Você acha que economizou bastante? Então, comparando-se com uma obra normal, uma obra civil, né, uma obra de concreto, cimento, vamos falar assim, a gente economiza na faixa de 20% a 25%. E além desse bom gosto, dessa escolha diferente, sustentável, eles têm aqui, eu vou pedir pro Xandu até dar uma volta aqui, uma decoração fantástica. A gente já percebeu aqui que eles gostam de carros, mas que também foi uma decoração inteligente, porque você foi atrás desse material, né? Sim, tudo que se vê em termos de decoração, esses carros, essas coisas todas, é sucata. Então tudo coisa restaurada, coisa reformada, que a gente levou em profissionais para serem feitos e que ficou assim bem inusitado. As pessoas adoram também. O pessoal adora ver a Kombi viajando, por exemplo, na Rota 66, conforme está lá no painel. Foi muito inteligente. Quando você começou o projeto, pensou, idealizou, foi uma coisa. E quando viu pronto, qual foi a sensação? Surpresa, surpresa. Eu também não imaginava que ia ficar tão bonito.